que é que a gente vai fazer agora? Apenas um exemplo aí, certo? Talvez eu não consiga mostrar todos os métodos hoje, dentro de um exemplo só, mas aí pelo menos eu mostro o primeiro aqui, que é o de Aoki Veloso, tá? Então, o que é esse exemplo aqui? É um exemplo muito bom que eu peguei também naquele curso que eu vivo fazendo propaganda gratuita, que é do engenheiro Nelson Schneider. Então, o que acontece? Ele vai nos dar um perfil aqui, certo? Do NSPT. Ele vai nos dar a carga máxima aqui do pilar. E ele vai dizer, dimensiona aí a fundaçãozinha para esse pilar, certo? E aí eu vou fazer do mesmo jeito que eu sempre fiz aqui com vocês, vou fazer o passo a passo, certo? Então, como é que vai ser? Dimensionamento geotécnico de um conjunto de estacas para um pilar em um terreno com o seguinte laudo SPT, que é esse aqui, cuja carga vertical máxima é 200 toneladas forças e a carga vertical mínima é menos 30. Gente, menos 30. Se 200 toneladas força em um pilar é compressão, então tem 200 toneladas força de compressão ali chegando na fundação, esse menos 30 seria o quê? Seria tração ou compressão? Vamos ver se o povo está prestando atenção nas aulas de Alba e de sei lá quem que é o outro professor. Se compressão é positivo, negativo é o quê? Compressão ou tração? Tração. Exatamente. Então, vai ter alguma carga aí de tração que vai estar solicitando as estacas, né? Que vai ser de menos 30 toneladas força. E vai ter essa carga de compressão aí de 200 toneladas força, tá? E aí, vocês vão ver como é tranquilinho a gente ir fazendo isso daí, certo? Então, passo 1. Eu estou fazendo aqui do zero, como se você não soubesse que você está numa aula de capacidade de carga de estacas. Digamos que você está lá no seu escritório de projetos, né? Então, o que é que você vai fazer? Quando você pegou aqui a carga do seu pilar, que você vai ter lá na sua planta de carga, o projeto estrutural lhe deu, você vai pegar o seu NSPT, qual a primeira coisa que você faz? Você vai escolher o tipo da fundação. E aí, gente, se você olhasse aqui esse laudo, né? O que é que você vê aqui nessas primeiras camadas? Olha o valor do NSPT, ó, 4, 5, 7. E o que é que você vê aqui nesse gráfico? Ó, se você viu o gráfico todo, ele dá uma variada boa, né? Então, aqui eu tenho uma cobertura vegetal, depois eu tenho areia fina e média, fofa, compacta, cinza escura, beleza. E aí eu tô vendo que o meu NSPT aqui, ele é bem alto nas primeiras camadas. Como é que é o meu NSPT aí nas primeiras camadas? As primeiras camadas estão em NSPT muito baixo. Ó, 1 metro. Fraco. 1 metro abaixo, exatamente. Ó, 1 metro abaixo, meu NSPT é 4. 2 metros para baixo é 5. Aí, quando eu já chego aqui, ó, de 3 metros, vai ser 7, né? Então, é um NSPT que não é tão favorável aí para você fazer fundação direta. Ou você vai fazer uma sapata aí com 4 metros de profundidade. Quem danado vai conseguir cavar isso aí? Entendeu? Vai ser muito complicado. As sapatas, como eu disse para vocês, geralmente se faz com no máximo aí 3 metros a cota de assentamento. E sendo 3 metros, você tem que lembrar lá da NR18 que quando você for escavar essa sapata aí, 3 metros para baixo, já vai ter o problema aí de você escorar essa escavação para não desmoronar, digamos assim, né? Para que as paredes continuem estáveis. Então, aí já vai ter mais problema ainda. Então, o que acontece? Se sua edificação aqui não tem subsolo, né? Digamos que ela é térrea aqui, e aí a sua fundação vai começar ali, normalmente, da cota 0, né, para baixo. Então, você vai ter que pensar aí, ó, que justamente essas primeiras camadas do seu terreno não são tão boas para que você faça a fundação direta. Então, você vai fazer o tipo de fundação que é indireta. São as estacas aí, certo? Beleza, então eu vou fazer estacas, tá certo? Já pensei isso daí. Eu fiz até um zoom aqui para vocês verem melhor essa distribuição.
Essa linha contínua aqui, ó, são os 30 centímetros finais, que é o que interessa mais para a gente. Então, essa linha contínua aqui. Então, o seu terreno ele vai lhe ajudar um pouco aqui, ó, lá para os 4, 5, 6 metros, aí depois ele já reduz, né? Então, as resistências aí não são tão boas aqui por cima. Eu mostrei aqui porque eu queria mostrar a evolução aqui embaixo, ó. Você vê que você ainda tem, olha aqui, ó, você tem um NSPT de 3 metros, ou de 3, você tem um NSPT de 3. Aqui, ó, porque o que que acontece, ó, do nada aparece uma argila mole, ó, do nada, ó, certo? E aí, olha só, tava em 15 aqui, seu NSPT foi para 3, olha aí. Então, deu uma diminuída danada. Aí depois ele aumenta um pouquinho, porque volta a ser areia. Aí aqui aparece outra argila, uma argila arenosa já, tá? Então, é um perfil de subsolo que você pode ver que aqui embaixo ele vai crescendo e tudo, porque essa é uma areia fina e média, fofa compacta, beleza? Só que aqui embaixo ele já encontrou uma argila mole, já deu uma caidinha, beleza. Então, é o tipo aí de laudo do ensaio SPT que ele tá lhe dando uma dica aí, ei, melhor fundação profunda, hein? Certo? Ele já tá lhe dando essa dica. Então, beleza. E aqui embaixo ele já vai pegando esse silt rígido e médio, tem um NSPTzinho aí de 6, já não é tão bom, e aqui ele já vai crescendo bastante, já chega aí para perto de 30, deixa eu ver aqui nessa camada, NSPT já dá 39, né? Belezinha. Então, vamos lá. Escolha o tipo de fundação, né? Então, eu já falei com vocês aí, com relação a esse baixo NSPT nas camadas mais superficiais. E o que mais que a gente tem? A carga do pilar, ela é alta, 200 toneladas de força, isso aí vocês não tinham obrigação de saber, porque vocês não estão todo dia vendo carga de pilar para ter esse feeling, mas eu já estou dizendo esse feeling, que 200 toneladas força de compressão do pilar é uma carga aí relativamente alta. E outra coisa que eu não falei para vocês é que o nível d'água está alto. Olha só aqui o nível d'água. Olha onde está o nível d'água. Está em 55 centímetros abaixo da cota aí, da boca do furo, né? Da estaca. Então, o que acontece? Eu tenho água aqui, ó. E me complica mais ainda a execução de sapatas nesse sentido. Como é que eu vou escavar aqui se tem água brotando aí, certo? Então, eu vou ter que rebaixar o lençol freático, como é que vai ser? Já é mais um fator que não me ajuda aí, para que eu faça fundação direta. Então, beleza, escolhi o tipo de fundação, fundações por estacas, beleza. E aí, uma coisa que eu também trouxe para vocês aqui é aquele fluxograma que a gente viu lá quando a gente estava estudando os tipos de fundações. Eu disse para vocês, como é que a gente escolhe o tipo de fundação? Não é algo simples, é algo que também depende de projetista para projetista. Por exemplo, se você for ver, lá no shopping, lá na obra do shopping, teve um projetista que a solução dele foi de fundações por sapatas do shopping, que como eu disse para vocês, a gente tem 2 subsolos, então fica aí mais ou menos 7 a 8 metros abaixo do nível da Maria Lacerda, de subsolos. Teve um projetista que a solução dele foi por sapatas. Já todos os outros projetistas adotaram fundação por estacas, que é o que é mais corriqueiro aqui em Natal. Só que esse cara que adotou fundação por sapatas, ele conseguiu essa fundação porque ele é muito top, é um projetista de Recife, ele conseguiu fazer essa solução por a fundação já ser colocada numa profundidade bem grande com relação ao terreno natural, então a gente já consegue uma resistência melhor aí. E pela expertise dele. Então ele viu que a fundação por sapato ia ficar mais barata. Então ele disse, bicho, eu vou fazer a fundação aqui mais barata. É um projeto grande, eu quero pegar esse projeto. Eu sei que se eu fizer por estaca vai ser igual de todo mundo. Então eu vou fazer aqui por sapata. Vou mostrar que fica seguro, que dá certo e que ainda sai mais barato. Então ele ganhou. Então vai ser tudo por sapato. Então, assim, não é simples você escolher a fundação. Eu estou tentando falar aqui os critérios básicos aí para você. Mas realmente é uma coisa que, com experiência, que você vai ganhando macete, certo? Então, esse fluxograma aí é em linhas gerais, né?
para tentar ajudar aí, mesmo que você não tenha experiência, mas tentar lhe ajudar a entender alguma sistemática de para onde você vai. Então, primeiro, fundação direta é viável? Não. A gente viu que não é. Beleza, não é viável. E aí, as minhas cargas são baixas ou altas? Eu disse para vocês que a carga é alta aí nesse pilar, 200 toneladas de força. E aí, a vibração é crítica? Nessa descrição do exemplo, eu não sei qual foi o slide que eu coloquei, mas eu coloquei como se fosse numa área urbana, né? Sendo numa área urbana, você tem ali muitos vizinhos, muitas edificações de lado, vamos dizer que a vibração seja crítica. Não é legal que eu tenha muita vibração, certo? E aí, se a minha vibração é crítica, eu tenho duas opções. Ó, tá vendo? Eu saí do sim, ó, vim para cá. Eu tenho duas opções. Estaca escavada moldada em loco, que ela é moldada ali do solo, e tenho os tubulões. Só que eu não quero fazer tubulão porque é toda uma problemática fazer tubulão. Inclusive, tubulão a ar comprimido já foi proibido. E, assim, em último caso, isso aqui, certo? Tubulão, você vai pensar em último caso. Então, você tem aí várias opções de estacas moldadas no solo e escavadas, né? Você tem a hélice contínua, você tem estaca trado normal, né? Sem ser hélice contínua, estaca escavada com trado. Você pode ter estaca raiz. E aí, vamos dizer que eu quero a estaca hélice contínua, por quê? Porque aqui em Natal, digamos que isso aqui, essa obra é aqui em Natal, e a disponibilidade de equipamentos para que eu consiga fazer a hélice contínua, ela é muito boa. Tem várias empresas aqui em Natal que trabalham com hélice contínua. Então, eu tenho como fazer aí uma pesquisa boa de preço, ver uma concorrência entre elas. É um tipo de fundação que é muito utilizado aqui em Natal, eu já sei que vários outros projetistas utilizam. Então, vou utilizar aí a hélice contínua. Então, tem todos aqueles critérios que vocês viram lá na aula de como se escolher a fundação. Então, eu estou passando por cima aqui só para vocês verem como é que se chegaria nessa sistemática aí. Então, vamos lá. Hélice contínua. Escolhi que vai ser fundação por estaca hélice contínua. Aí, qual é o passo 2? O passo 2 é que eu vou ver as cargas de catálogo da minha estaca hélice contínua, certo? Qual vai ser os diâmetros que a hélice contínua tem e quanto ela aguenta estruturalmente. Eu não sei se vocês lembram de quando eu falei na aula dos tipos de fundações, que eu falei com relação a essas cargas de catálogo das estacas. Cargas de catálogo das estacas, a gente tem que ter cuidado, porque essas cargas de catálogo é o quê? Catálogos mesmo, certo? Que existem. E eles vão dizer, ei, olha, a hélice contínua aí com diâmetro de 50 centímetros, ela aguenta mais ou menos tantos quilonewtons, tantos toneladas força. Isso vale para indiscriminadamente para qualquer lugar? Não, isso é um parâmetro para você estimar aí qual vai ser o seu diâmetro, você ter uma ideia de qual vai ser o seu diâmetro, porque tudo vai depender aí de qual é o seu terreno. Então, lembrar, a carga de catálogo, a carga de catálogo, ela é estrutural, ela é com relação à estrutura ali, ao concreto, ao aço, tudo que vão existir na sua estaca com diâmetro X. Entretanto, existem outras condições que são únicas da sua obra, que aí você tem que ver se existem outras cargas do ponto de vista geotécnico, com relação ao subsolo onde a sua estaca vai estar. Tem que analisar aí esse perfil SPT. Se a gente olhar esse perfil SPT aqui no nosso caso, lembra que a gente viu que a evolução é com cargas baixas, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, não coloquei. As cargas ao longo ali da profundidade com relação ao laudo NSPT, você vê que a evolução, a evolução do NSPT com a profundidade, ela não é algo que vai sempre aumentando, nunca vai ser uniforme, mas é diferente, por exemplo, daquele NSPT que eu dei para vocês no projeto da disciplina. Então, você vê que ele está crescendo, daqui a pouco ele diminui, aparece uma argila bem mole, daqui a pouco ele melhora um pouquinho, volta a argila mole. Então, é uma coisa que a gente vê
que por essa distribuição aí dessas cargas, vai ser um pouco difícil a contribuição por atrito lateral. Por quê? Aquela camada ali que o NSPT é 3. Então, será que eu consigo um atrito bom entre o meu solo e a estaca? E é uma argila mole. Será que eu consigo um atrito bom? Então, a gente já olhando o laudo NSPT, e aí, de novo, isso também é com experiência, mas eu estou trazendo esse exemplo aqui, porque vocês já vão entendendo um pouco mais. E aí é só com paciência, é com tempo mesmo, mas eu já estou trazendo isso daqui para vocês verem que quando você já olha aquela evolução do NSPT com a profundidade, aí você vai vendo as camadas de solo e você vai vendo, tá, se essa estaca hélice que o catálogo está dizendo, de diâmetro de 50 centímetros, se ela fosse numa areia, a areia me ajuda bastante. Por quê? A areia ajuda no atrito lateral. Já a argila não ajuda muito, entendeu? Então, você está vendo que tem algumas camadas de argila e tudo. Então, pode ser que a sua estaca e hélice contínua não tenha exatamente a carga que o catálogo está dizendo que ela tem, estruturalmente seca, certo? Então, isso já é um traquejo que você pode ir pensando, certo? Então, provavelmente, a estaca vai suportar uma carga menor do que está indicado no catálogo, porque o catálogo, ele está falando em geral, digamos que o atrito lateral de boa, a resistência de ponta tudo de boa, eu estou pensando aqui no concreto, no material, na estrutura da minha estaca. Ela resiste tanto, o catálogo está dizendo isso. Só que aí você tem que analisar a sua situação. E aí, já estou trazendo esse exemplo para vocês verem como uma análise da sua situação faz você pensar, epa, já não vai ser tão alta quanto o catálogo. Não posso confiar de olho fechado em catálogo. Nunca você pode confiar de olho fechado, fechado, fechado. Você tem que analisar aí a sua situação. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo aí de carga de catálogo. Ó. Para estacas hélice contínua, com dimensão aí, ó, com diâmetro de 40 centímetros, a carga usual é 600 kN e a carga máxima 800 kN, certo? Está aqui no tabelado, certo? Independentemente da obra. Se for um diâmetro de 60 centímetros, ele diz que a carga usual é 1.400 kN, certo? Que é o que a gente pensa aqui, ó. Isso daqui é como se fosse o admissível, tá? E a máxima que ela suporta seria 1.800 kN. Quantos quilonewtons tem aí no nosso pilar? Ó, 2.000 quilonewtons, que é a mesma coisa que 200 toneladas força. E aí, 2.000 quilonewtons, certo? Beleza, 2.000 quilonewtons. E aí você tem que pensar também que você não precisa ter só uma estaca para esse pilar. Você também pode ter mais de uma estaca num bloco de coroamento, né? E aí eu vou dizer a você o que é que foi adotado aqui de início. Isso aqui já é outra tabela, de outro autor, certo? E ele vai mostrar aqui, ó, que para a hélice contínua, com diâmetro de 50, por quê? É bom, porque esse outro autor lhe disse o diâmetro de 50, esse aqui já foi de 40 para 60. Então, vamos ver se a gente acha uma coisa intermediária. Então, esse autor aqui, ele fala para diâmetro de 50. Para diâmetro de 50, ele dá uma carga de catálogo aqui de 1.250 quilonewtons, que é 125 toneladas. Então, é como se uma estaca com esse diâmetro de 50 centímetros, aguentasse, de acordo com o catálogo, essas 125 toneladas. Isso é só para a gente ter uma noção. No meu pilar tem quantas toneladas, professora, de compressão? 200. Provavelmente eu vou precisar aí de mais de um estaque, isso é lógico, certo? Mas aí vamos começar com esse diâmetro de 50 centímetros, porque se eu botar duas estacas, 125 mais 125, quero saber se vocês estão aí. Vocês estão dormindo. Se eu botar duas estacas, dá mais ou menos do que a carga do meu pilar. Alô? Cadê você, minha gente? Oi, professora. Certo. Se eu botar duas estacas, um diâmetro de 50 centímetros, cada estaca, o catálogo está dizendo que pega 125 toneladas. Se eu botar duas estacas no bloco de coroamento para ser a fundação desse pilar, quanto é que essa fundação teoricamente aguentaria?
250. 250 toneladas? Exatamente, essa fundação aguentaria, teoricamente, 250 toneladas. Professora, mas você disse que o pilar só está chegando 200 toneladas nele. Para que você vai fazer uma fundação que aguente 250 toneladas? Aí já é o traquejo do autor, quando ele foi fazer esse exemplo aqui, que é o seguinte, como eu disse para vocês, a gente já sabe que essa carga de catálogo provavelmente não vai ser exatamente isso no nosso terreno, porque o atrito lateral vai ter alguns locais que vai estar prejudicado. Então, eu já estou botando aí 50 centímetros, que se for duas, já vai aguentar, de acordo com o catálogo, já vai ser 250, que eu tenho 50 toneladas aí de sobra, porque eu sei que não é bem esse 125 na minha realidade, na realidade do meu terreno. Tá entendendo? Então, vamos pensar aí nesse diâmetro de 50 centímetros, certo? E aí, como é que eu sei quantas estacas vai ser no meu bloco? Justamente, eu pego a carga do pilar e divido pela carga que o catálogo está dizendo que a estaca vai ter. Então, teoricamente, de início, certo? Seriam 2 estacas aí no meu bloco, belezinha? E aí, se for preciso, posteriormente, a gente volta para esse passo aqui para redefinir o diâmetro da estaca, certo? Depois, se a gente calcular a capacidade de carga da estaca e não der certo. A gente vai vendo. Gente, se esse fosse o bloco mais carregado na nossa obra, seria legal que tivesse uns 4 estacas aí no bloco de coroamento desse pilar, se esse pilar fosse o mais carregado da nossa obra, tá? Isso daí é uma dica de projetista, mas não necessariamente você precisa cumprir. O que você precisa é que sua fundação, ela aguente a carga que está chegando no pilar. Só que aí 4 estacas, se for o pilar mais carregado da sua obra, digamos um prédio aí, um prédio residencial, né, com 20 andares. Então, 4 estacas é bom, porque você fica com 4 apoios aí dentro do seu bloco. O seu bloco não é quadradinho, geralmente, né? Então, você ficaria com 4 apoios. Se fosse só 2 estacas, o seu bloco fica retangular, tá? Então, é só uma diquinha. Seria separado pela área de influência também, né? Isso, na prática seria separado pela área de influência com relação ao NSPT, né? Com relação ao perfil de solo. Então, eu estou pegando aí um perfil de solo que eu trouxe nesse exemplo, como se fosse o perfil de solo, que é o perfil de solo que está influenciando a área onde esse pilar está, certo? E no caso do projeto da disciplina de vocês, eu só dei um perfil de SPT, que é como se fosse o perfil mais desfavorável, você tivesse anotado só ele para o terreno inteiro. Eu fiz isso porque senão vocês não iam terminar esse projeto dentro da primeira unidade, certo? Então, a gente precisa fazer algumas simplificações. Aqui no cálculo à mão, vocês vão ver que eu vou fazendo aí o passo a passo para vocês. Mas aí, depois você vai ver que você consegue automatizar esses cálculos com a tabela de Excel, tá? Você consegue automatizar de forma que, à medida que você for mudando aqui o diâmetro e essa carga de catálogo, ele meio que recalcula de novo, tá? E você não tem tanto trabalho se precisar voltar aqui para esse passo. Você vai vendo aí, daqui para frente você vai perceber. Aí é outro catálogo que eu estou trazendo para vocês, a fim de vocês verem que existem vários tipos de catálogo para o mesmo tipo de estaca, né? Que é, no caso, a hélice contínua. Então, para a estaca de diâmetro de 50 centímetros, esse catálogo ele já fala aqui, ó, que a carga admissível estrutural é 130. 130. No outro aqui, ó, ele já falava 125. Tá 1.250 porque aqui está em quilonewton, tá? E aqui ele já está em toneladas. Então, nesse outro ele diz 125 toneladas, nesse aqui ele diz 130. Então, só trouxe para vocês verem que também não é algo extremamente fixo, né? É parecido um catálogo do outro, mas existem aí pequenas alterações. O legal é você pegar o catálogo digamos, se quem for fazer a estaca na minha obra for essa Geofix Fundações, e ele já tem o catálogo deles, então eu vou, como projetista, querer usar o catálogo deles. Porque isso aí, esse catálogo deles, é porque eles já fizeram muito ensaio nas estacas que eles mesmos executaram, tá? Então, o legal é que se você souber, por acaso, quem vai executar a fundação,
E se essa empresa que vai executar a fundação já tiver catálogo, melhor ainda para você, porque fica menos impreciso, digamos assim. Fica mais próximo da realidade, seu cálculo. Passo 3, certo? Definir a profundidade da estaca. Do mesmo jeito que a gente definia a cota de assentamento da sapata, né? Então, você vai definir qual é a profundidade aqui da sua estaca. Qual é a regrinha, diquinha básica aí? É que é legal que você apoie a ponta da sua estaca numa camada que tem um NSPT maior ou igual a 20, certo? Então, eu mostrei aqui para vocês uma parte aqui do nosso perfil, lá do perfil SPT desse exemplo, né? E o que é que vai acontecer? Você está vendo aqui, ó, nessa camada, ó, o NSPT é 9 golpes. Isso aqui não é o início, não, certo? Isso aqui é a continuação da folha anterior, tá? Aqui já é, ó, menos 19 metros, certo? Então, ó, quando eu estou aqui, mais ou menos em 21 metros, ó, o meu NSPT é 9. Não dá, ó, menor que 20. E aqui, 16. E aqui, 20. E aqui, 24, certo? Então, é interessante que a ponta da minha estaca esteja daqui para baixo, certo? Então, tem que estar por aí, certo? A ponta da nossa estaca tem que estar aí a partir desse retângulo aqui que eu coloquei, laranja. E aí, eu achei uma frase legal desse Nelson Schneider, que ele falou assim: esperto em fundações é aquele que coloca a obra sobre rochas. O que é que significa colocar a obra sobre rochas? É que você tenta apoiar a sua fundação em um solo que seja praticamente aí uma rocha, ou se tiver rocha, melhor ainda, certo? Então, você vai querer apoiar a sua fundação num solo que seja super, super, super aí confiável e resistente, tá? Agora, no que diz respeito à sua fundação por estaca, e no nosso caso, por estaca hélice contínua. Então, o que é que vai ser feito, né? Vamos escolher apoiar essa estaca a 25 metros de profundidade. Então, aqui tem 21, 22, 23, 24, 25. Seria esse NSPT aqui de 39. Professora, por que você não apoiou nesse NSPT aqui de 20? Poderia. Só que aí, ó, só 2 metros abaixo eu já chego no 39, tá? E isso aí também vai depender do seu know-how, do seu feeling aí como projetista, tá? Então, esse pilar aí, 200 toneladas, é um pilar muito carregado. Aqui, ó, a partir de 23 metros, eu já mudo minha camada. Eu já tenho um silt areno argiloso muito compacto a muito compacto. De 23 para cima, era rijo e médio. Então, se eu já pegar do 23 para baixo, eu já pego um solo aqui que ele é mais resistente ainda do que o de cima, já tem uma característica de ser mais compacto, já é mais confiável, tá? E aí, eu decidi aqui, né? Nesse caso, esse exemplo eu peguei do Nelson Schneider, mas o que ele demonstra, né? Seria a escolha de apoiar essa sapata ou essa estaca a 25 metros de profundidade. E aí é o que eu digo para vocês: não tem como o projeto de um projetista ficar igual ao do outro, porque tem todas essas nuances que você pode escolher aí a profundidade de onde vai ficar a ponta aí da sua estaca, né? O tipo de estaca pode ser diferente que você escolher, certo? Então tem essas nuances aí que vocês estão vendo que depende do projetista. Nesse caso aqui, foi escolhido ficar 2 metros dentro dessa camada aqui de silt areno argiloso, tá? Compacta, muito compacta. E aqui já é um solo residual, no sentido de que ele já está bem perto aí das camadas que são impenetráveis, né? Então, é um solo que está desde a rocha para cima, desde a rocha até chegar na superfície da terra, o solo ele vai ficando cada vez menos residual e mais soltinho, digamos assim. Então, é como se esse solo aí, ele já está bem pertinho do que é quase impenetrável, pela profundidade dele. E aí, esse passo 4, pessoal. Passo 4 é justamente a capacidade de carga por esse método de Aoki Veloso. Como é que você vai usar esse método de Aoki Veloso? Do mesmo jeito de todos os métodos. A capacidade de carga da estaca é a resistência de ponta mais a resistência lateral. O que é que muda com relação a todos os métodos é a forma como eu vou achar essa resistência de ponta e essa resistência lateral. Esse Aoki Veloso aqui, ele disse assim: Luane, olha, a resistência de ponta eu quero que você use isso daqui,
E a resistência lateral, eu quero que você use isso daqui. E aí é só eu entender o que é cada coisa. K, coeficiente retirado de tabela. Esse NP aqui é o NSPT da ponta, que é aquele NSPT médio da ponta. A área da ponta, se for uma estaca de seção circular, é PR2. Esse F1 é de tabela. Esse U aqui, ó, é o perímetro da estaca, que é o quê? 2 PR, se for circular, né? F2, tiro da tabela. E aí, por que tem esse somatório feio aqui, professora? Porque isso daqui a gente vai pegar as camadas de solo ao longo do fusto da nossa estaca, a gente vai dividir em várias camadinhas, para que a gente possa ter um NSPT aí para cada camadinha, tá? Esse alfa vou tirar de tabela, esse K vou tirar de tabela, e NL delta L é o quê? Esse é o NSPT de cada camada, que eu for dividindo, e aqui é esse delta L, digamos assim, é a largura ali de cada camada. Fez um barulho aqui. Daniel! O cara tá chegando 3 minutos antes de acabar a aula. Muito bem, querida. Antes tarde do que nunca, ou quase nunca. Ele estava na Vamos aula, lá. professor, só que ele caiu e voltou de novo. Ah, tá. Olha só, essa professora tirando onda com você. Ó, pronto, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Eu sei que pode não dar para eu terminar aqui, pessoal, mas aí quando chegar, a gente conclui, tá? Quando chegar a hora. Então, a gente vai dividir o perfil, como eu falei para vocês, o perfil geotécnico ao longo do qual a minha estaca vai passando, né? O fuste da minha estaca vai passando. Eu vou dividir esse perfil em várias camadas, nas quais o NSPT varia pouco. Geralmente, mais uma dica aí de como eu vou definir essas camadas. Geralmente, eu vou tentar pegar camadas em que o NSPT delas seja 2 para mais, 2 para menos. Digamos que eu tenho uma camada com 10, aí eu pego outra com 12, pego outra com 8, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, tá? Você vai tentar aí colocar dentro de uma mesma camada um solo que ele tenha características mais ou menos parecidas, mesmo tipo de solo, o NSPT que não seja tão gritante entre as diferentes faixas do NSPT que estão dentro daquela mesma camada, tá? Beleza. E aí, a formulação eu já expliquei para vocês. 4.1, vou dividir esse perfil geotécnico, tá? Então, 4.1 é o primeiro passo do quê? Do passo 4, certo? Que é o método de Aoki Veloso. E aí, eu queria entrar nisso daqui, antes de terminar a aula, só para vocês verem como é que se faz essa subdivisão, tá? Então, esse pontinho aqui, ó, que foi onde começou o NSPT, é 95 centímetros acima da boca do furo. Então, o furo é mais ou menos por aqui, certo? Onde inicia lá o furo para escavar a sua estaca. Então, sua estaca, ela vai começar por aqui. Aqui já é como se fosse o nível da rua, o nível zero ali da sua obra, quase o nível zero, né? E o furo ali da sua estaca começa mais ou menos 95 centímetros abaixo disso daqui. Na verdade não, tô vendo aqui. Ele é 0,95 e a boca do furo está nesse nível. Porque eu entendi que ele tinha botado mais 0,95 da boca do furo, mas não é. É mais 0,95, isso é o nível, o nome do nível, digamos assim, ele foi chamado de 0,95, e a boca do furo da sua estaca começa aqui. É porque isso também depende da empresa que fez o NSPT, entendeu? Tem empresa que faz o NSPT e ela não bota a cota da boca do furo, ela bota a cota normal do terreno e diz, ó, a boca do furo vai ser tanto daqui. Se você já souber mais ou menos qual vai ser o tipo da fundação, tá? Então, beleza, a sua estaca vai começar mais ou menos aqui, o que interessa é isso, certo? Daqui para baixo são as diferentes camadas do seu terreno. No seu ensaio SPT, ele faz o quê? Ele mede o NSPT a cada metro, né? Mas você não precisa definir, como a gente fazia lá no recálculo das sapatas, né? Você não precisa colocar uma camadinha por cada metro. Como a sua estaca, geralmente ela é bem grande, aqui no nosso caso vai até 25 metros, Ave Maria se você fizesse uma camada aqui para cada metro, né? Ia dar muito trabalho.
Então, nas estacas, você pode ter camadas aí um pouquinho maiores. Então, se você olhar aqui, ó, isso daqui foi considerado a camada 1, certo? De 1 até 5 metros de profundidade. Por quê? Você vê que tem uma variação não muito grande aqui no NSPT. Então, eu tenho 5, 7, 7 menos 2 dá 5, 7 mais 2 dá 9. Então, está mais ou menos assim, pertinho daquele critério de ser mais ou menos 2, mais camadas que diferem entre si, mais ou menos 2 NSPT, tá? Então, beleza. Foi essa camada, eu sei que é o mesmo tipo de solo aqui. Aí aqui já foi para 12, 15, 14, 13. Eu não podia botar 13 junto com 4, concorda? Então, já foi outra camada aqui, que é a camada 2, que é de 5 a 9 metros. Eu vou só terminar de mostrar as camadas e eu concluo a aula, tá certo? Então, essa camada 2 foi o quê? Peguei também, ó, aqui NSPTs parecidos, 12, 15, 14, 13, certo? E é o mesmo tipo de solo, porque aqui e aqui é esse solo aqui ainda, dessa areia fina e média, fofa, compacta, cinza escura, certo? É o mesmo solo, podia ser todo mundo numa camada só, professora? Não, porque aí o NSPT ia ficar muito diferente. Você botar uma camada só, uma parte do solo com NSPT é 4 e a outra que é 13, 14, 15, já fica muito gritante, né? A diferença. Aí, olha só, a partir de camada 2 aqui, eu dei outro recorte do laudo SPT, então a parte que a gente estava vendo no outro slide é daqui para cima, certo? Daqui para cima. Agora vamos ver daqui para baixo. Camada 2 terminou aqui, certo? Aí aqui, ó, foi colocada a camada 3, que é de 9 até mais ou menos aqui 11 metros, não é 10, 11 metros, de 9 a 11 metros, tá? Que aí, ó, NSPT 20 e 21, tá? E essa camada aqui, mais ou menos 11 a 12 metros, já foi colocada outra camada. Por quê? Porque justamente vai pegar aqui o NSPT dessa argila mole. Então, não dá para eu botar essa argila mole, até que está entrando um pouquinho, mas assim, não dá para eu considerar rigorosamente esse NSPT de 4 junto da camada que tem 20 e 21, concorda? Que aqui é muito resistente. Aí eu estou juntando com a argila mole, não dá, eu tenho que fazer uma camada só para ela, tá? Mais ou menos aí eu tenho que fazer uma camada só para ela, tá? Por que que não fica toda a argila dentro da camada, professora? Porque o solo ele não obedece o que o nosso ensaio SPT quer. Então, a gente mede o NSPT de metro em metro, tá? Só que a argila mole, ela não começou nem aqui, ela começou no meio, entendeu? Então, a gente tenta fazer uma camada mais ou menos aí, que pegue a maior parte dessa argila mole, tá? Camada 5, gente, isso aqui foi a camada 4, né? Aqui é 9 a 11, tá? Essa camada 5 foi de 12 a 23 metros. Por que só até 23 metros? Vocês vão entender. Nossa estaca vai até 25 metros, tá? Então, essa camada 5, porque pegou esse catatal de gente aqui, ó? Porque pegou todo mundo, me explique. É por causa da semelhança do NSPT? Isso, ó, semelhança do NSPT, ó. 12, 12, 14, 15, 11. Aí tem um aqui que foi 19, mas a maioria 13, 13, 15, 11, 15, 14, 12, tá? Então dá para você botar essa galerona aqui junto. Apesar de ter uma diferenciação aqui no meio, né? Mas não é uma argila tão mole, ela já tem um NSPT de 11, que parece com essa parte de baixo aqui, que tem NSPT de 12. Então, em termos de resistência, dá para colocar todo mundo aqui dentro do mesmo saco. Sou obrigada a fazer isso? Não, não é. Se você quiser fazer uma camada só para essa argila arenosa, pode também, tá? Isso aí vai de projetista para projetista. Então, beleza, eu cheguei até 23 metros. Por que eu só cheguei até 23 metros? Por quê? Tem essa última camada, que vai de 23 até 24, e o que é que vai acontecer? A minha sapata, ela vai ficar aqui apoiada em 25 metros, tá? Eu ainda botei essa camada 6 aqui até 24 metros, porque o que é que vai acontecer? Minha sapata, minha estaca está apoiada em 25 metros. Como é que a gente fazia o NSPT médio da ponta da estaca? Não era, eu pegava aqui, que é 39, e pegava um NSPT para cima e um para baixo. Então, essa galera aqui, ó, essas três camadinhas aqui, ó, com esses 3 NSPT, eles estão entrando na minha resistência de ponta. Então, eu não posso considerar eles
para minha resistência lateral. Então, essas aqui são as camadas da ponta, tá? Essa camada 6 ainda entra, que é de 23 para 24, tá? Por quê? Porque se minha estaca está aqui em 25, ó, que é esse NSPT 39, um acima é o 24 e um abaixo é o 30, certo? Então, eu vou fazer a média desses três quando eu estiver calculando a ponta. E quando eu estiver calculando a resistência lateral, professora, eu vou usar as camadas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Resistência lateral vai até essa camada 6, que é 24 metros. De 24 aí até aqui, chegando no início de 27 metros, vai ser essa galerinha que vai contribuir para o meu NSPT médio da ponta, tá? Professora, eu tenho uma dúvida. Na unidade passada, a gente tinha coeficientes que dependiam do tipo do solo. Aí, nesse caso aí, a senhora dividiu umas camadas que pegam mais de um tipo de solo. Aí, como é que a gente faz? Muito, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. O que é que você vai fazer? Pronto. Nessa camada 5, né? Você tem aí diferentes tipos de solo que vão estar aqui dentro. Então, é interessante que você tente entender o solo que está predominando ali, o tipo de solo que está predominando ali, certo? E aí é o que você vai fazer, entendeu? Então, você vai olhar justamente esses parâmetros que dependem do tipo de solo e você vai dar uma olhada nos valores deles. Então, se for para areia, é X. Se for para silt, é X. Se for para argila, é X. Aí você vai ver aqui. Nessa camada, por exemplo, de 12 a 23 metros, né? Eu tenho aí um pouco mais de 10 metros de 10 metros de solo, né? Dentro dessa camada. Tem um pouco mais de 10, chega a 11, né? É porque eu estou dizendo que é um pouco mais de 10, não estou dizendo exatamente 11, porque de 12 a 23, eu não sei se eu peguei no começo do 23. Ah, peguei aqui no começo do 23, certo? Então são 11 mesmo. O que é que vai acontecer? Nesses 11 metros, a gente tem que entender qual é a predominância. Então, aqui eu tenho areia, nesses 1, 2, 3, quase 4, esses 4 primeiros metros, eu tenho areia. Aí eu tenho um metro de argila arenosa e tenho, acho que o resto todo é esse silt argiloso, rígido e médio. Então, a maioria aqui é esse silt argiloso, rígido e médio, certo? Que ele tem, deixa eu ver, 6 metros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 metros desse silt argiloso. Então, você pode dar uma olhada lá na sua tabela, nos seus parâmetros. Se o de silt for menor, aí é melhor ainda que você adote o parâmetro para o silt, porque você fica a favor da segurança. Entendeu? Então, é esse traquejo também que vai diferenciar os projetos de vocês. Não é certo, não é que um está certo e que o outro está errado, mas é o que cada um quis adotar, entendeu? Então, você fica a favor da segurança se você adotar os parâmetros do solo que é predominante dentro daquela camada e se você também observar os valores desses parâmetros a depender do tipo de solo e você vir que você fazendo isso, você também fica a favor da segurança, certo? Ah, mas se não for, se o parâmetro referente ao silt ele for maior do que o parâmetro referente à areia, você também pode continuar adotando esse parâmetro do silt, porque aí você viu que você tem mais silt do que areia. Outra coisa que você pode fazer também, pegar uma média entre aqueles parâmetros, fazer uma interpolação. Então, você pega aí o valor do parâmetro para areia, para argila e para silt, e você pode fazer uma média ponderada aí desse parâmetro de acordo com a representatividade que aquele tipo de solo tem dentro da sua camada. Então, ficaria mais preciso ainda, entendeu? Você pegar e fazer essa questão dessa média. Ou você pode pegar o predominante, ou você pode também pegar o mais desfavorável, provavelmente seria a argila, dependendo do parâmetro. Então, você pode também pegar o mais desfavorável, o parâmetro que é menor para aquele tipo específico de solo que está dentro aqui, e você adota o menor, entendeu? Então, eu dei 3 opções para você.
Você pode pegar o parâmetro e fazer uma interpolação, fazer uma média entre diferentes tipos de solo que tem aqui dentro da sua camada. Falei também que você poderia pegar o solo predominante e checar se você está a favor ou não da segurança. Mas, mesmo que o parâmetro do solo predominante seja maior, afinal, esse solo é predominante, então você pode também considerar. Ou você pode pegar o parâmetro que seja menor, entendeu? Então, tem essas 3 opções aí, que aí é o que vai depender da sua escolha realmente como projetista. Não tem o certo, não tem o errado. Se você fizer essa média, você vai ter uma precisão maior. Se você pegar o parâmetro do solo esse parâmetro mais baixo possível, a depender do solo que está aí, o solo mais desfavorável, você está a favor da segurança. Entretanto, pode ser que fique um pouco mais cara essa sua fundação, certo? E se você pegar o solo que predomina, também você está bem, porque você está com o solo que está predominando. E se o valor do solo que predomina for maior do que o resto dos outros solos, você está usando um valor um pouco maior e você tem que ter cuidado. Porque essa camada 5 não é feita somente desse solo, apesar dele predominar. Então, você tem que dar uma olhada que a resistência por atrito lateral dessa camada 5 que você fez considerando só esse solo predominante, no seu cálculo está um pouco maior do que realmente é na realidade. Aí você tem que se ligar nisso, porque aí depois, digamos, se a sua capacidade de carga aí por atrito lateral deu 100 toneladas, aí você pode dizer, não, mas tinha aquela camada 5, eu vou considerar 90. Certo? Então, a prática de projeto tem muito isso, tem muito esse traquejo de você entender o que você está fazendo. Se você está entendendo o que você está fazendo e você explica isso bem aí no seu memorial descritivo, show de bola. É só você justificar a coisa que você adotou. Belezinha? Então, qual é o próximo passo? Já que eu defini todas as minhas camadas, eu vou calcular o NSPT médio em cada camada. E aí, vocês já sabem fazer isso, certo? Eu vou pegar aí todos os meus metros de solo, né, do meu SPT, que estão dentro de cada camada dessa, e vou calcular o NSPT médio. Então, nessa camada 1, eu tenho 4, eu tenho 5, 7 e 8. 4 mais 5 mais 7 mais 8 dividido por 4. Professor, eu sou obrigado a definir a minha camada exatamente aí, ó, começando e terminando nesses metros de solo do NSPT? Não, você não é obrigado a fazer isso. Entretanto, se a sua camada 1, ela, digamos que fosse só até aqui, 4,5 metros, você ia ter que fazer aí uma ponderação na sua média, porque o NSPT de 4 vale para 1 metro, o NSPT de 5 vale para 1 metro, o NSPT de 3 vale para de 7 vale para 1 metro, e o NSPT de 8 ele só vai estar valendo para meio metro, se sua camada terminasse aqui em 4,5, tá? Então, aí você podia fazer uma média ponderada, dava certo também, certo? Só que aí eu faço desse jeito para facilitar a vida, certinho? Eu faço desse jeito e o pessoal também prefere fazer desse jeito, que aí facilita mais os cálculos. Camada 2, mesmo jeito, ó. Peguei a média entre esses aqui. Camada 3, só tinha esses dois. Camada 4, só tem esse, vai ser 4. E na camada 5, ó, eu vou pegar esse catatal todinho, ó, essa galera todinha aqui, e vou dividir justamente por 11. Por quê? Porque a camada 5 tem 11 metros, tá? E aí, uma coisa que eu quero que vocês percebam é que quando a gente encontra o NSPT médio e ele dá quebrado, eu vou e aproximo para menos, tá? Por que eu estou aproximando para menos? Para ficar a favor da segurança. É como se eu considerasse que essa camada, ela tem um valor de NSPT menor, certo? Então, eu coloquei aqui 13 blocos. Por quê? Porque isso já é um NSPT médio. Já é uma coisa que é mais ou menos uma média do que seria o comportamento daquele solo que está incluído nessa camada. Então, a gente tem aí várias aproximações do nosso método. Então, se eu quiser já ir colocando a favor da segurança, é melhor para mim, certo? E aí, gente, é muito interessante porque é uma linha muito tênue. Não sei se vocês já perceberam do projeto da primeira unidade. É uma linha tênue. Se você vai ficar a favor da segurança,
ou se você tiver segurança demais, sua fundação também vai ficar mais cara, certo? Então, até que ponto você vai ficar a favor da sua segurança? É você que vai sentindo. Então, o que é que acontece, geralmente? Quando você está no início da sua profissão, quando é nos seus primeiros projetos, você geralmente coloca bem a favor da segurança, você coloca bastante segurança, porque você ainda está iniciando. À medida que você for ficando mais experiente, você vai conseguindo trabalhar com parâmetros que sejam mais próximos ainda da realidade e você consegue, com isso, baratear o seu projeto sem que ele esteja inseguro, certo? Alguém ia falar? Oi. Quanto é o metro da fundação, o metro perfurado, metro quadrado, né? Metro quadrado? Metro linear, você quer dizer? Isso. Eu coloquei para vocês na aula de tipos de fundações. Agora, eu não estou lembrando, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, para estaca hélice contínua, vou dar um exemplo. Se for uma estaca hélice contínua de 40 centímetros de diâmetro, o fornecedor da gente lá do shopping, ele faz por R$ 45 o metro, certo? Então, vamos lá. Não, vou dizer para esse exemplo aqui, a gente adotou estaca de 50, né? Estaca de 50 é R$ 55 por metro. Então, nesse caso aqui, o estaca de 50, certo? Que é R$ 55 o metro, vezes 25, que ela não tem 25 metros de profundidade. Então, cada estaca sua, incluindo apenas mão de obra, certo? Vai ser 1.375. 1.375 é o quê? É o valor que inclui o maquinário da hélice contínua, os operadores que o seu terceirizado vai trazer, então é o maquinário e os operadores que vão ajudar ali na manipulação da máquina e o cara que fica lá dentro da cabine da máquina, certo? Então, R$ 1.375 aqui em Natal, né? Por estaca desse exemplo, sem contabilizar o concreto e o aço, certo? Sem contabilizar. Deixa eu botar aqui. Eu vou estimar só para vocês terem noção. Com concreto e aço. Com concreto e aço, pode ser que dê aí em torno de 1.800, 2.000 por estaca, certo? Então, é bem carinho se você for pensar no valor unitário, tá? Da estaca hélice contínua. No memorial, a gente vai colocar, precisa colocar isso aí, o valor? Não, né? Olha, se você for pensar como você faria com seu cliente, no memorial descritivo, você pode até colocar como um diferencial seu, colocar estimativa de preço, mas isso não é tão comum em um projeto de fundações. Essa coisa que eu falei para você com relação à estimativa de preço, você faz na sua reunião com o cliente. Então, você chega para ele e coloca, ó, a hélice contínua seria mais ou menos aí 2.000 por metro, aí tem a raiz, tem tal, tem mais ou menos esse tipo de preço. O meu projeto, o preço também difere, para hélice contínua eu cobro tal, caso você cobre diferente de acordo com o tipo de estaca. Você faz essa conversa aí com o seu cliente. Só que o seu memorial descritivo, o objetivo do memorial descritivo de projeto, o memorial de cálculo, na verdade, não é memorial descritivo somente, o memorial de cálculo do seu projeto, o objetivo dele é mostrar como você fez para se chegar naquele projeto. Como você teve aquele diâmetro, como você definiu aquela área de aço, como você definiu aquele SPT do seu projeto, quais foram os métodos que você utilizou, se foi a Orc Veloso, se não foi, tá? Então, não é obrigação sua como projetista colocar o preço que seria da execução disso. Entretanto, vamos lá. Por exemplo, lá na obra do shopping, o nosso projetista de fundação,
de fundação não, da contenção, nosso projetista da contenção, ele tanto projeta quanto ele executa. Então, é uma empresa só. E o que acontece? Aí ele, se ele quiser, ele pode botar justamente tudo junto. Então, ele, não tudo junto, mas, tipo assim, no memorial dele, do projeto, ele já pode colocar algum tipo de estimativa. Só que isso não é muito comum, tá? O comum é ele fazer o memorial só do projeto, e aí, em reunião, ele passa algum outro tipo de documento, ou ele passa verbalmente, a proposta de preço para a execução daquele projeto. Entendeu? Sim, professor, obrigado. Nada. Certo. E o que eu estava dizendo, meu Deus? Tá, isso aí tá aqui, o NSPT médio, certo? Da camada 5. Da camada 6, o NSPT só tem um aqui, vai ser 20 golpes. E esse daqui, ó, dessa camada da ponta, a gente vai fazer esse NSPT médio quando a gente estiver calculando aí a ponta, certo? Mas se você quiser, você também pode fazer logo o NSPT médio da camada da ponta, tá? 24 mais 39 mais 30 dividido por 3, beleza? E aí, o que acontece? Depois da gente calcular o NSPT médio de todas as camadas, aí a gente justamente vem para esse terceiro passo, dentro do passo 4, né? Que é calcular a parcela lateral de cada camada. Então, vamos lá para a camada 1, certo? O que acontece? A gente tem que lembrar daquela parcela lateralzinha de cada camada. Deixa eu relembrar aqui deixa eu relembrar vocês. Ó, a gente tem que relembrar disso daqui, certo? Isso daqui é a parte referente à ponta, e isso daqui é a parte referente à parcela lateral. Quando eu estava fazendo o slide, eu não coloquei, mas eu quero colocar aqui, para vocês lembrarem. Tá ótimo, meu computador. Travando tudo. Oh, Jesus. Gente, que é isso, hein? Você botaram macumba de novo no meu computador, foi? É vírus. Não tem como você vir esse Não. negócio. Tem como uma coisa dessa, gente? Ainda bem que eu já estou nos últimos dias desse computador safado. Que é isso, gente? Dificuldade só para a pessoa colocar uma expressão aqui no slide. Meu Deus. Acabei de chegar do treino, cheguei aqui na casa de Laura, eu vou comer rapidinho para a gente já começar com o quadro, viu? E queria falar aqui para vocês... Quem é que está ouvindo uma aula simultaneamente a minha, hein? É só Ninguém assistindo vídeo aula. Canoa a preço de uma. Ai. Já a gente começa, viu? Só comer ali e a rocha. Galera, antes de começar, eu já falei É aqui... isso, gente. É o isso. O isso, que babado é esse, hein? Me explica aí. Ele é aberto, professora, foi nos stories aqui, foi mal. De boa. Problema não, isso é só pra gente rir. Então, gente, como eu estava aqui, a gente vai justamente calcular o quê? A gente vai calcular essa parcela lateral aqui, referente a cada camada, tá bom? Então, vamos pensar primeiro nessa camada 1, né? NSPT médio deu 6, a gente já sabe, é o que vai entrar aqui nesse lugar do NL. Esse ΔL é justamente essa largura, certo? A largura da camada. Quantos metros compõe essa camada? Então, aqui tem 4 metros, certo? Esse ΔL é 4 metros. Tipo de solo aqui, areia. Esse alfa aqui é tabelado, certo? Que é 1,4%, que dá 0,014. O K é tabelado. Oi? Ela é diferente daquele.
naquele trabalho que a gente fez, o alfa e o K já é um valor de areia determinado. Aí que você viu, eu vi aqui, é diferente do que a gente usou antes. Isso, é diferente. É outro método. Isso é capacidade de carga pelo método Aoki Veloso. Eu vou... Professora, por que colocou esse o valor, 0,0? Porque botou o quê? O 0,014 em vez de 1,4. É porque em percentual é 1,4. Quando você transforma o percentual em decimal, você divide por 100, entendi. lembra? Entendi. É que eu quero abrir aqui aquele arquivo que eu mandei para vocês. Só porque eu não coloquei aqui no slide a tabela, eu quero mostrar para vocês a tabela do alfa. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Para essa primeira camada, eu vou mostrar para vocês direitinho a tabela, certo? Então, ó, areia, ó, isso aqui tem vários tipos de solos, tá vendo? Ó? Se você não tiver algum tipo de solo aqui como esse, aí você pode fazer a interpolação, certo? Só que aqui é bem amplo, tem vários tipos de solo aqui. Então, a nossa areia é pura, certo? Então, o alfa é 1,4 e o K é 1. Isso aqui tá onde? E isso daqui tá lá, é aquele material que eu botei para vocês, tá na sala virtual. Que mais? Deixa eu ver se tem outro parâmetro. O F2. Vou colocar aqui para vocês. O F1 e o F2 vai depender do tipo de estaca, certo? No nosso caso, tá aqui nessa linha, ó, raiz, hélice contínua e ômega, certo? Então, o nosso F1 é 2 e o nosso F2 é 2 vezes F1, que é 4. 2 vezes 2, 4, certo? Então, ó, o meu F2 é 4, beleza? O meu K é 1. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Tá aqui o K, ó, é 1. Alfa 1,4, que isso aqui é em percentual. E o F2 é 4 e o F1 é 2, tá? Isso aí você vai ter que ver para cada camada, porque pode mudar aí justamente o tipo de solo, né? Entenderam? Então, isso daqui, tudo que eu tô obtendo, é tranquilinho. Ai, gente, não acredito. É através da tabela. Só que eu tô pegando aqui o apontadorzinho do laser. Entendeu? Então, tenho esses três, tem o tipo de solo, tem o comprimento ΔL, tem o NSPT, tem o alfa, que é tabelado, né? O K, o F2 e o perímetro. Então, é interessante eu demonstrar justamente dessa maneira aqui para vocês, porque aí vocês sabem que em eu obtendo... Tá travando meu mouse. Porque vocês sabem que em eu obtendo isso daqui, certo? O que é que eu vou fazer? Só jogo aqui, certo? Nessa formulação, tá? E aí, o que que acontece? Esse alfa vezes K vezes NL vezes o ΔL, quando a pessoa representou aqui essa formulação, ela botou todo mundo junto e deixou o F2 para fora. Esse F2 ele pode ser calculado só no final, ou pode ser calculado aqui tudo junto, o F2 e o perímetro. Por que eu posso calcular agora, ou eu posso calcular só no final, depois que eu somar essas parcelas? Porque ele vai dividir eles. Gente, por que eu posso fazer isso? Porque o meu perímetro da estaca e o meu F2 só depende da estaca, não depende dessas camadas. Entendeu? Então, quando você tem, matematicamente, quando você tem aqui uma coisa que está dividindo todo mundo ou que está multiplicando todo mundo, você pode tirar do somatório, né? Botar aqui fora. Entendeu?
Então, esse U e esse F2 não vai mudar, independentemente do tipo de camada. Então, você pode fazer esse somatório desses 4 parâmetros de todas as camadas. Depois que você somar todo mundo, você multiplica pelo perímetro e divide pelo F2, tá? Ou você já pode ir fazendo tudo juntinho. Então, eu calculo todos esses parâmetros, divido pelo F2 e já multiplico pelo perímetro, para todas as camadas, certo? Eu posso fazer só no final, ou posso fazer para todas as camadas. Como a gente está fazendo à mão, essa representatividade aqui fica mais prática, porque no final eu só somo isso daqui de todo mundo, à mão, certo? Só que o que é que vocês podem fazer? Que é o que eu disse para vocês, poderia ser criada uma planilha no Excel. O que é que vocês podem criar? Para cada camada, você inserindo o alfa e o K, ele já calcula aqui essas parcelas. E no final, a soma de todas elas, ele já multiplica pelo perímetro e divide por F2. Ou para cada camada, você já coloca lá dentro da planilha do Excel, para cada camada você insere os dados e ele calcula a resistência lateral de todas as camadas. Já, como é que fala? De uma forma mais automática, entendeu? Você não precisaria fazer à mão. Você só insere os dados e o Excel já calcula isso daqui para todas as camadas, tá? E no final, o Excel já soma todo mundo e já lhe dá a resistência lateral. Isso é bom porque se você precisar voltar lá em cima e mudar o diâmetro da sua estaca e mudar a cota a cota onde a sua estaca está assentada ou alguma coisa do tipo, você substituindo só os dados, você já chega lá no final na capacidade de carga da estaca como um todo, tá? Ou se você quiser também mudar os parâmetros das camadas, né? Você também consegue mudar aqui, ó, o parâmetro das camadas, e aí você no final já consegue mais automaticamente saber a resistência no final. É um exercício bem interessante você pegar isso daqui e automatizar através de tabela no Excel. Então, vocês podem fazer isso, certo? Fazer essa automatização no Excel, se tudo estiver explicado no seu memorial descritivo. Então, didaticamente, inclusive, no seu memorial descritivo, você pode explicar qual é o método que você está usando, tarará, tarará, e com base nesse método, com base nessa formulação aqui, tarará, tarará, você tem parâmetros para cada camada, e aí, com isso, tem-se a capacidade de carga igual a tanto, certo? E aí, coloca lá as tabelas, belezinha? Ou do tipo. Então, para essa camada 1 aqui, eu tenho essa resistência lateral de 13,18 toneladas. Isso é só nessa camada aqui. Então, nessa parte aqui, que a estaca está passando aqui, essa camada está ajudando a estaca a suportar 13,18 toneladas através do atrito lateral. Beleza? Camada 2. Mesma coisa para a camada 2. Oi. Aquele perímetro veio de onde, esse 3,14? O perímetro da estaca, mas... Pi. 3,14 é pi. Ah, tá. É 2πr. O perímetro da estaca é 2πr. O raio da estaca, se o diâmetro da estaca é 50 centímetros, o raio da estaca é 25. Então, 2 vezes o diâmetro, dá 0,5, vezes o pi, que é 3,14, entendeu? Entendi. 2πr. Aí, o que eu fiz? Camada 2, do mesmo jeito. Eu obtenho todos os parâmetros aí para a camada 2, e aí calculo isso daqui. Como a camada 2 continua sendo a areia, né? É a mesmo solo de cima, então o alfa e o K não muda. Como é a mesma estaca, o F2 e o perímetro não vão mudar também. E aí você obtém aqui, ó, a resistência por atrito lateral referente à contribuição da camada 2, que é 28,57 toneladas. E aí, ó, você vai fazer isso para todas as camadas, por isso que você consegue automatizar, né? Então, para essa camada 3, a camada 3 também não mudou meu tipo de solo, então não mudou essa galera aqui de cima, a não ser o ΔL e o meu NSPT médio. E aí fiz todo mundo, ó, coloquei, encontrei aqui, né, 21,98 toneladas, belezinha? Camada 4, eu vou fazer o quê? Mesma coisa. Só que aí, ó,
o que acontece? É até interessante, isso daqui que nossa colega perguntou, como é que a gente vai saber os parâmetros que a gente vai usar? Então, nessa camada 3 aqui, foi escolhido considerar que o solo predominante é a areia. E aí, o alfa e o K foram de areia, certo? Deixa eu sair daqui, que eu quero mostrar para vocês. Se fosse de argila. Ó, o alfa e o K de argila são maiores, certo? E aí, se você... Ou são menores. O K é menor e o alfa é maior, certo? Esse K aqui, ele vai justamente dizer respeito a essa contribuição que esse tipo de solo pode dar no atrito lateral. Então, o solo que contribui melhor para o atrito lateral é a areia pura, certo? Por causa daquela questão dos grãos e da existência da areia se dá por atrito lateral. Então, quanto mais argiloso for o solo, menor vai ser esse K, certo? Então, ó, já está aqui na argila 0,20. Então, foi decidido nesse caso aqui se considerar areia porque era o solo que estava predominando aí. Mas se você quisesse fazer uma média aí do alfa entre a areia e a argila, uma média ponderada, você também poderia, certo? Assim como para achar o K. E aí, meu computador não está respondendo. Que maravilha. Certo, agora deu certo. Os alunos podiam fazer uma cotinha, não era? Para dar um computador novo para a prof. Seria ótimo essa cotinha. Maravilhosa. Então, na camada 3 vai ser isso daí, né? Foi considerado o solo predominantemente areia. Na camada 4, do mesmo jeito. Só que aí, o que é que foi considerado para essa camada 4? Como pegava essa argila mole e pega um pouquinho aqui da areia, só que não é nem um pouquinho, é quase metade de cada uma, né? Aqui na camada, aí foi escolhido pegar os parâmetros de solo de argila arenosa, entendeu? Então, você também poderia ter feito isso na outra camada 3, se você pegasse um parâmetro de areia argilosa, também dava certo. Ou você pegar de areia e de argila e fazer uma média ponderada, tá? Contanto que você explique o fundamento por trás disso que você está fazendo, tá? Então, como na camada 3 a argila era pouquinho, o predominante era a areia, então você escolheu aí só de areia. Então, aqui, como é metade, metade, né? Tem metade argila, metade areia, então você pode utilizar aqui os parâmetros de argila arenosa. Ou, se você quiser, pega uma média, pega o de areia, pega o de argila e faz uma média. Você, quem sabe aí, certo? Alguém está pedindo para entrar. Toda vez que alguém pede para entrar. Eita, e agora? E agora saiu meu contador. De novo. Então, é isso daí, né, gente? Então, foi a mesma coisa aqui para essa camada 4, tá bom? E aí, no final, deu, ó, 1,32 toneladas, né? A contribuição aqui dessa camada 4. Vocês estão vendo que está bem menor do que das outras camadas? Se você for olhar aqui da camada 3, ó. A camada 2, 28 toneladas. A camada 3, 21,98, né? Porque são solos que estão ajudando aí no atrito lateral por serem areia. E aí, quando a gente já utiliza parâmetros de argila arenosa, né? E também por ser uma camada que tem só 1 metro de espessura, né? Então, ele contribui bem pouquinho. Professora, Oi. eu tô vendo, tem um NSPT que você está colocando, mas ele influi em que no cálculo do NSPT? Que eu não estou identificando ele. É porque é NL. É NL. N da camada. Realmente, aqui está tá representado diferente, né? O alfa, tá aqui o alfa.
o K tá aqui o K, aqui esse NI, ó, é o SPT, dividido por F2, que é 4, vezes perímetro, 1,57, vezes a espessura da camada, que é 11, certo? Beleza. Aí, nesse caso da camada 5 aqui, ó, deu 43,89 toneladas, beleza? E aí, ó, solo silto argiloso, né? Vocês viram que nessa camada 5 aqui, tem vários solos. Só que aí, ó, foi utilizado esse silto argiloso a favor da segurança e também porque ele é o solo que predomina dentro dessa camada 5. Precisava ter feito isso, professora? Não, se você quisesse fazer uma média ponderada entre os parâmetros dos diferentes tipos de solo, também dava certo, tá? Então, mas aqui, tanto aqui quanto naquela camada 3, a gente adotou o solo predominante na camada. Na camada 4, como era metade, metade, aí foi feito um solo misturado, né? A gente pegou o parâmetro do solo misturado. E aí, essa camada 6 é só o que está faltando, né? Tenho todos os parâmetros aqui da minha camada 6. Como aqui, ó, silt areno argiloso. Então, eu vou lá, olho na tabela silt areno argiloso, pego esses parâmetros de alfa, K. F2, ó, só para vocês verem, ó, esse F2 e esse perímetro, eles não mudam. Não mudam. Pode ser quantas camadas for. Então, vocês não precisam calcular toda hora. Lá na sua tabela do Excel, que você for montar, você só bota um dado de entrada aqui, que é o F2 e o U. No final, o que é que você pode fazer? Você faz só essa multiplicação aqui, vezes o ΔL. Você faz a multiplicação dessas 3 parcelas, vezes o ΔL, de todas as camadas, e no final você pega todas elas, multiplica pelo F2 e pelo U, como está lá na nossa expressão, tá? Importante é você fazer com que aquela expressão aconteça. Seja válida, seja certa, certo? Qualquer tipo de manipulação matemática que você faça, que não mude as relações entre as variáveis da equação, tranquilo. Então, gente, já que eu calculei a resistência lateral de todas as minhas camadas, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu somo todas elas e eu tenho aqui a capacidade de carga da minha estaca que diz respeito ao atrito lateral, certo? Então, é uma parte da capacidade de carga da minha estaca que está se devendo ao atrito lateral. Tá faltando o que agora? Resistência de ponta. Exatamente, tá faltando eu calcular isso aí. Essa resistência de ponta. E tá faltando também, que vocês vão ver aqui na frente, que a gente vai fazer uma verificação e a gente também vai aplicar os fatores de segurança, porque o que a gente está calculando aqui é a capacidade de carga, é aquela carga na iminência da ruptura. Não é essa carga que eu vou aplicar na minha estaca, beleza? A gente vai ver já isso. Então, depois que eu faço esse passo 3, o passo 4 é eu somar, né, todas essas parcelas e eu obtenho essa resistência ao atrito lateral. E aí, esse passo 5 é o quê? Calcular a resistência de ponta. Como é que eu calculo a resistência de ponta? Essa expressão aqui, certo? Isso aqui é tabelado, o F1 é tabelado. Esse aqui é o NSPT médio na minha ponta, né? E aqui é a área da nossa ponta. Qual é a área da ponta da nossa estaca? É justamente isso daqui que eu disse para vocês, né? É a área aqui do círculo, a área do círculo, πr2. Ou pode ser πd2 sobre 4. E aqui no slide eles colocaram πd2 sobre 4, certo? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Essa aqui é a área da ponta da estaca. E aí, esse K e esse F1, você vai obter daquelas tabelas, certo? Deixa eu voltar aqui para a tabela. Eu aperto o S que ele não sai. Aqui não está mostrando. Eu quero voltar lá para vocês. Ó, esse solo aqui, ó, na ponta da minha estaca, ó, ele é esse silt areno argiloso, compacto a muito compacto, cinzento,
Micacel, nem sei o que é micacel. Cinzento é um solo aí residual, certo? Então, grava isso aí, que é um silt areno argiloso. Tá aqui, ó, silt areno argiloso, K de 0,45. A minha estaca, ela é hélice contínua, e o meu F1, ele é 2, beleza? Cadê? Aqui que eu estava. Aqui, certo? Então, mostrei para vocês aqui como a gente obteve esse K e esse F1, certo? E esse NSPT atuante na ponta da estaca é aquele NSPT médio daquelas 3 camadas, né, que a gente viu. Então, vai ser justamente 34 golpes. Então, o que eu faço? Substituo todo mundo aqui e eu obtenho a resistência de ponta da minha estaca, que é 149,9 toneladas. Isso aí é esse passo 4.5 dentro do passo 4, beleza? E aí, dentro ainda desse 4.5, eu tenho que somar, né? A resistência de ponta com a resistência lateral que eu encontrei, lembra? Então, vai dar isso daqui. Só que aí, aquela verificação, que eu não sei se foi Vivaldo que me perguntou, que eu estava mostrando em outro método para vocês, que a gente precisava fazer umas verificações, para que a gente não considerasse demais a resistência de ponta, porque, principalmente em estacas escavadas, quando a gente está cavando, cai areia lá na ponta, e a resistência de ponta ela fica um pouco prejudicada. Então, é interessante que a resistência de ponta seja menor ou igual a 20% da resistência total. Em valores, é interessante que a minha resistência de ponta, certo, seja menor ou igual a 20% dessa aqui, total. Então, quanto seria 20% disso daqui? Seria 53,75. E olha só, pelo meu método, eu encontrei a resistência de ponta de 150 quase. Mas é interessante que eu não considere tanto. Então, o que é que eu faço? Tchau, 149,9, vai entrar aqui 53,75. Então, a minha resistência total vai ser, em vez de 149,9, vai ser 53,75 mais 118,84, que essa daqui é a resistência lateral, que eu não mexo nela. E aí eu tenho esse valor, que é a capacidade de carga da minha estaca de 50 centímetros dentro desse meu terreno, que está dando 172,59 toneladas, beleza? Então, sempre é interessante a gente fazer essa verificação depois que a gente chega na capacidade de carga total. 172,59 toneladas, pessoal, é a resistência na iminência da ruptura. Eu vou utilizar esse valor aqui, quando eu estiver fazendo meu projeto, eu vou fazer com que minha estaca resista e suporte justamente esse daqui. Diga aí, sim ou não? Não, mais, né? Ó, essa carga aqui, vou arredondar, com 173 toneladas, 173 toneladas é a carga que, se eu aplicar 173 toneladas, a minha estaca vai estar a 1 segundo de se romper. Não, menos. Então, eu vou utilizar os meus fatores de segurança para que eu obtenha a carga admissível da minha estaca. Essa aí é a carga de ruptura, que é sinônimo de capacidade de carga da minha estaca, certo? Então, depois, ó, eu vou fazer justamente a carga admissível. Então, com essa carga admissível, vai ser pegar essa resistência total que eu obtive aqui, né? E dividir pelo meu fator de segurança, que é 2, tá? E aí, eu obtenho 86,30. Então, eu vou fazer o meu projeto como se eu só pudesse aplicar 86,30 toneladas na minha estaca, certo?
Vocês lembram qual era a carga de catálogo da estaca? Quantas toneladas que a gente viu no catálogo? 240 com diâmetro de 30. Com diâmetro de 50 era 150, 125 250. toneladas, né? Isso. Com diâmetro de Com duas 50 era estacas de 125. Sim, isso. Duas estacas de 50 era 250 no bloco, né? Então, uma estaca era 125. Isso. Então, olha só. Com o nosso cálculo, a gente não pode considerar que cada estaca suporte 125. Eu tenho que considerar que cada estaca suporte 86,30. Aquela carga de catálogo é só para me ajudar a iniciar os meus cálculos, certo? Professora, Então, esse fator de oi. segurança veio de onde? Aonde? O que nasceu de onde? Esse fator de segurança. É o fator de segurança de norma, né? Que eu mostrei para vocês. Acho que foi na aula de fundamentos de projeto. Belezinha? E aí, gente, como o meu pilar ele tem 200 toneladas, o que é que eu posso fazer? Eu vou rever a quantidade de estacas que vai ter no meu bloco de coroamento. Lembra que lá no início, quando a gente viu a carga de catálogo, a gente tinha botado só 2 estacas no bloco de coroamento? Porque a carga de catálogo era 125? Então, o que você pode fazer? Você pode aumentar o número de estacas aqui para atender, né, a carga admissível delas. Então, vai ficar 3 estacas aqui no seu bloco, né? 200 dividido por 86,3, que é a carga que cada estaca vai suportar. 200, que é a carga do pilar. Divide a carga do pilar pela carga que cada estaca vai suportar. E aí, você vai ter 3 estacas. Obviamente, você tem que aproximar isso daqui para cima, certo? Outra coisa que você poderia fazer. Ai, não quero, não tenho espaço, não posso ter um pilar com 3 estacas, não quero, não posso, não vai dar, eu não tenho mais espaço, vai ficar muita coisa, eu também acho que não vai dar certo, ou vai sair mais caro, então eu quero só 2 estacas. Aí o que é que você vai fazer? Você vai mudar o diâmetro da sua estaca para que a carga admissível seja maior. Então, o que é que você vai voltar? Você vai fazer? Você vai voltar lá para o passo onde a gente, que é o passo 2, onde a gente determinou lá a carga de catálogo. E aí, quando você tem a sua tabelinha lá no Excel, quando você muda lá a sua carga de catálogo e outros parâmetros, não, você nem vai precisar mudar os parâmetros do solo. Você só mudando a sua carga de catálogo, ele já vai e vai chegar aqui na sua, deixa eu ver, mudou a carga de, tô pensando aqui. Mudou a carga de catálogo. Mudou o diâmetro. Então, o Excel você vai conseguir, mudando a carga de catálogo, você vai conseguir ir chegando aqui na sua capacidade de carga da estaca. Só estou lembrando aqui, se você consegue mesmo fazer isso daí. Se consegue automatizar nesse nível, sabe? Ou se você vai precisar mudar alguma coisa. Pode ser que tenha algum parâmetro ou outro que mude. Eu só estou tentando voltar aqui. Para quem não viu. O passo 2, pessoal, da carga de catálogo é justamente o que você vai definir aqui como a carga de cada estaca, a carga que cada estaca vai suportar. Isso daí é só uma estimativa inicial, beleza? E aí você já vai escolher a profundidade e tudo da sua estaca. E aí você vai começar aqui com esse método de Aoki Veloso. É isso que eu queria ver. Não vai ser só mudando a carga de catálogo, não. Você talvez tenha que também deixar a sua estaca mais profunda, digamos assim. Porque o que é que eu tô... lembrei. Não só a carga de catálogo. Você pode tanto mudar o diâmetro aqui da sua sapata, ou da sua estaca. Você pode tanto mudar o diâmetro aqui da sua estaca, para você aguentar uma carga de catálogo maior, certo? E alterando o diâmetro também da sua estaca, o que é que vai acontecer?
vai mudar essa questão da área da ponta e do perímetro também, certo? Então, na sua tabelinha, você vai mudar isso daí. E isso vai influenciar na sua resistência de ponta e na sua resistência lateral, certo? Outra coisa que você pode fazer, se não quiser mudar o diâmetro da sua estaca, você também pode deixar ela indo até mais embaixo, né? Aumentar a profundidade dela. E aí você também consegue com que ela tenha uma capacidade de carga maior, tá? Porque eu estou falando isso, pessoal, para já mostrar esse traquejo aqui para vocês. Que é quando você precisar aumentar a capacidade de carga da sua estaca. Digamos que você não quer que seja 86, você não quer 3 estacas no bloco, você queria que a sua estaca tivesse a capacidade de carga maior. Então, você vai lá, olha o seu catálogo, muda o diâmetro, você mudando o diâmetro vai mudar os seus parâmetros também. Não, você consegue até automatizar. Estou pensando aqui. Se você colocar o diâmetro e o perímetro, se você colocar a área da ponta e o perímetro em função do diâmetro, você mudando o diâmetro, ele já muda todo mundo lá embaixo. Consegue automatizar de uma vez. Então, você mudando só a carga de catálogo, que é justamente mudando o diâmetro, e se a planilha estiver toda linkada, né, você consegue chegar lá embaixo e mudar essa capacidade de carga aqui de forma bem rápida, tá? Então, você consegue brincar aí bem legal com os diâmetros das estacas. Do mesmo jeito, você pode brincar também com a profundidade da estaca, né? Só que aí, você aumentando a profundidade da estaca, você vai ter que mudar as camadas também para a resistência lateral, né? Se você aumentar a profundidade da estaca, vai entrar aí mais algumas camadas na resistência lateral e as camadas da sua ponta também serão outras, né? Então, você vai ter que mudar só esses parâmetros aí. Belezinha, gente? E aí, o que a gente faz no final é verificar a carga-atração, se houver, né? Então, se tem carga-atração, eu sei que tem 30 toneladas a tração. E aí, quando a gente vai armar a estaca, a gente tem que saber até onde eu vou colocar a armadura de tração na estaca, certo? Nesse caso aqui, a estaca ela vai ter que ser armada para tração até 10 metros de profundidade. Como é que eu sei isso daí? Lembra que eu calculei a resistência lateral de cada camada daquela? Então, eu vou ver, à medida que eu for chegando aqui embaixo da resistência lateral, o quanto eu tenho a resistência lateral que vai poder me ajudar a tração. Então, ó, essa daqui é da primeira camada. Eu queria mostrar. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui em cima. Ó, essa daqui, eu quero que fique mais claro aqui para vocês. Ó, isso aqui é a resistência lateral de todas as camadas que a gente fez, certo? Então, o que é que você vai fazer? Se eu somar essas três aqui, ó, essas três, já tá dando 66,73 toneladas, tá? Se eu pegar só a resistência aqui pelo atrito lateral das primeiras camadas lá da minha estaca. E aí eu já tenho aí 63, tá? Com essas três primeiras camadas. Essas três primeiras camadas, no final da terceira, é mais ou menos aí 10 metros de profundidade, entendeu? E aí eu tenho uma carga admissível, que é dividir ela por 2. Eu vou ter 31,87. E aí tá dentro aqui dos meus 30 de tração. Então, eu vou armar até 10 metros de profundidade, tá? Então, tá ok aí eu ter essa carga de 30 toneladas de tração, porque eu vou conseguir armar para tração até 10 metros de profundidade, certo? Porque o atrito lateral, até 10 metros de profundidade, ele já vai me ajudar com isso. Eu não preciso do atrito lateral depois dos 10 metros de profundidade para essa minha carga de tração, certo? Só preciso para minha outra carga de compressão, que era os 200. Belezinha? Então, gente, como eu sempre fiz com vocês, agora é a hora de vocês, beleza? Então, você vai pegar esses arquivos que eu botei lá, certo? Na sala virtual, e você vai calcular aqui durante a nossa aula, vocês têm aí quase 40 minutos para isso. Vocês vão calcular
a fundação de um desses pilares por esse método de Aoki Veloso, seguindo o passo a passo que a gente aprendeu.